E vamos que vamos, galera. Então, nosso tema hoje, olha só, né, 18ª dinastia egípcia, tá, galera? Eu vou colocar aqui os slides já aqui na tela, né? Felipe, boa noite, seja bem-vindo. E assim, à medida que forem surgindo dúvidas, vocês podem ir deixando nos comentários, tá bom? E de vez em quando eu dou uma paradinha, porque quando eu tô fazendo a explanação, eu fico muito focada aqui na aula, né? Que é como se fosse uma aula, literalmente, a gente prepara como uma aula. E aí eu vou sempre parando, mas está recheada de muita informação. Assim, não percam nem um segundo, porque está bem bacana. E vamos compartilhar bastante. Mas de vez em quando eu dou uma paradinha, dou uma olhada aqui no chat, tá bom? Para ver alguma pergunta, alguma colocação. E vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Tem gente no chat que entende muito de Egito também. A Deane está aí, ela sabe bastante também. Ela pesquisa muito, ela estuda muito arqueologia egípcia, já visitou o Egito algumas vezes, né. Então, pessoal, o Egito é sempre fascinante, né, e esse tema da 18ª dinastia, então a gente vai é um tema que eu já venho abordando aqui no canal, tem alguns vídeos, por exemplo, tem vídeos aqui no canal sobre Akhenaton, explicando todo aquele período amarniano, toda aquela revolução empreendida pelo Akhenaton, né, tem parte 1 e 2 que está muito interessante, mostrando detalhes que você não vê por aí. Assim, não é porque é aqui do meu canal, é porque eu faço com muita profundidade, eu leio muitos artigos científicos, traduzo muita coisa, muitos livros, para poder criar um conteúdo desse. Então, esses vídeos do Akhenaton tá bem bacana, tem sobre Nefertiti, Tutancâmon, então eu já venho abordando aqui bastante sobre isso. E agora a gente vai aprofundar mais e mais, tá bom? Então, pessoal, eu vou iniciar falando um pouco sobre essa cronologia dessas dinastias egípcias, para vocês poderem entender um pouco onde está a 18ª dinastia, como que surgiu, né? Então, eu vou falar alguns pontos importantes para a gente poder adentrar na 18ª dinastia. Então, essa imagem que vocês estão vendo grande, né, até coloquei o tema da live em cima, mas aqui é um desenho de um relevo que está numa das paredes do templo de Sete, em Ábidos. Sete I ali em Ábidos, aquele templo que fica na frente do Osírion, que é o templo de Osíris, que fica atrás dele. Então é um templo grande, muito bonito, com muitas inscrições interessantes. Então, numa das paredes a gente tem essas inscrições que vocês estão vendo. A gente tem vários cartuchos hieroglíficos, cartuchos que em egípcio clássico é chamado de Xenu. Esses círculozinhos são cartuchos, né? Eles são feitos para proteger, para proteção dos faraós. Cada cartucho desse, você tem aí vários faraós, vários reis, né, de diversas dinastias. Então, é uma lista real de reis, né? Então, lá nesse templo de Ábidos, está numa das paredes. E a gente, por que cartucho? Esse nome cartucho, ele foi dado, inclusive, por Napoleão Bonaparte, tem a ver com ele, né? Porque quando ele invadiu ali o Egito, os soldados deles, né, eles viam muitas dessas inscrições nos templos, né, nas estelas, e eles nas tumbas, e eles achavam parecido esse formato, parecido com o de uma bala, né, de uma bala das armas, né, que eles utilizavam. Então, por isso o nome cartucho, mas em egípcio clássico é Xenu, tá bom? E o intuito é proteger. Geralmente se põe o nome do rei ali dentro de um cartucho, do rei, da rainha, do faraó, né, com o intuito de proteção, tá bom? Então, pessoal, essa eu vou já mostrar outra imagem, aqui a gente tem uma outra imagem desse. Ó, esse desenho é feito baseado nisso aqui, tá? Nesse alto-relevo que está numa das paredes desse templo de Sete, em Ábidos, tá bom? Então isso é um documento importantíssimo, né, uma cultura material importantíssima para a gente poder, mensurar as dinastias. É um documento ali que comprova dados dessas dinastias, períodos faraônicos, reis que governaram ali durante cada período.
Então daí a importância dela. A gente tem também, depois eu vou mostrar o papiro de Turim, que também é outro documento importante para a gente entender essa cronologia egípcia dessas dinastias. Então a cronologia egípcia ela está em constante modificação devido às novas descobertas, né, que a gente tem semanalmente novas descobertas, e aí novos dados vão chegando, que são realizadas, assim, tanto arqueológicas como tecnológicas, né, avanços na tecnologia que nos possibilitam adentrar mais nessas descobertas. Por exemplo, o caso da Grande Pirâmide, né, tem até um vídeo aqui no canal onde eu mostro a utilização de uma tecnologia em detalhes, porque foi importantíssimo para se descobrir um corredor oculto. A Grande Pirâmide ela é bem complexa, ela tem é a mais complexa de todas, né, ela tem vários compartimentos, várias salas, câmaras, então, assim, ainda hoje se descobre, compartimentos relacionados à Grande Pirâmide, tá. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, e tem um material muito interessante para quem quer entender mais sobre pirâmides, exclusivo para os membros da área VIP do canal, tá bom? Tem lives sobre isso, mostrando alguns detalhes. Então, em alguns períodos, essas datas elas são aproximadas e com as publicações de grandes egiptólogos, né, referências nessas pesquisas, à medida que vão ocorrendo mais e mais descobertas de novos papiros, traduções, a gente vai montando essa cronologia. Né, então, geralmente, para realizar o cálculo ali dos anos, fontes antigas como, por exemplo, essa lista, né, a lista real de Ábidos, e também o papiro real de Turim, que eu vou já mostrar para vocês, são de grande importância, essas 2 documentações. Então a lista real de Ábidos, ela é ali a designação dada a uma lista realmente existente, como eu falei, numa das paredes, na parede de um corredor do templo de Sete I, ali em Ábidos, e nela foram gravados ali 76 nomes de faraós, como vocês estão vendo dentro desses cartuchos, dos Xenus, que governaram ali o Antigo Egito durante vários períodos. Então a lista, ela inicia-se com Menes ou Narmer, que unificou, foi o unificador, o primeiro faraó, o unificador ali do Alto e do Baixo Egito. Antes dessa unificação, havia um nomos, 42 nomos, né, esse número 42 é bem importante no Egito, é sempre colocado, você sempre vê esse número ao longo da história egípcia, né, e eram 42 nomos e eles começaram meio que a guerrear entre si. Ocorreu a formação desses 2 estados, o Alto Egito, que é a região sul, e o Baixo Egito, região norte. Vou já mostrar um mapa para vocês. Baixo Egito, norte, Alto Egito, sul, tá? Então, antes havia essas 2 regiões diferentes que não se entendiam, né, não era unificado. E aí o Narmer, o Menes, vou já mostrar a paleta de Narmer para vocês, mostrando alguns detalhes dele. E ele, um rei ali do Alto Egito, do sul, ele acaba dominando ali a região norte, o Baixo Egito, e dominando ali para os inimigos, né, do Alto Egito, no caso, do Baixo Egito, e ocorre essa unificação. Ele unifica, né, e aí a gente tem início o período dinástico. E termina ali no próprio essa lista, como eu falei para vocês, ela vai se iniciar com Menes ou Narmer, o primeiro faraó, e vai terminar no Sete I. Foi o último faraó Sete I? Não, apenas ela terminou ali, porque era o período do Sete I, ele deixou registrado no seu templo, né, conforme a gente está vendo, numa das paredes de um corredor do templo dele, e ele fez essa lista até chegar nele, né, no próprio Sete I. Então essa lista ela foi descoberta em 1864 por Augusto Mariette, né, arqueólogo,